Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Rafael Sacramento. Estamos aqui no canal Horus em Foco para mais um vídeo, para mais uma análise. Hoje estaremos abordando o quadro Análise Política, Horus em Foco, Análise Política. E esse quadro hoje vai estar associado primeiro a fazermos uma conceituação de alguns temas, de alguns conceitos importantes para a gente entender a política. E também hoje a gente vai estar falando, além da política, uma aplicação que não serve apenas para cargos públicos, mas vai servir também para qualquer lugar, situação em que você exerça algum cargo de poder. E aí, nesse sentido, poder já vai ser um dos primeiros conceitos que a gente vai estar definindo no quadro de hoje. Iremos falar também sobre autoritarismo, autoridade, gestão e liderança. Então, esses serão os conceitos que a gente vai estar desenvolvendo aqui. Aproveito para dizer para vocês, não esqueçam, é muito importante deixar o seu like, deixar a sua curtida, compartilhar o vídeo, porque isso ajuda ao nosso canal ter mais alcance, e isso é muito importante para o algoritmo entender que tudo que está sendo falado aqui é bacana, é relevante, e aí esse canal vai ter mais alcance. Então eu conto com o like de vocês, tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar com o tema do poder. O tema do poder, ele é um tema muito interessante porque tem algumas pessoas que acreditam que o poder corrompe. Existe toda uma construção em cima dessa leitura que o poder corrompe. Maquiavel, por exemplo, ele era um dos autores que trabalha na sua obra que para que você conheça alguém, dê poder a ela. Então, o poder, ele acaba sendo uma forma de colocar uma lente sobre a sua personalidade, sobre os seus valores, sobre o seu caráter. Nesse sentido, não necessariamente que o poder corrompe, mas o poder, ele acaba revelando, manifestando, colocando uma lente, um holofote sobre o seu caráter, sobre a sua postura, sobre a sua forma de ser, que talvez sem o poder você fica um pouco mais isolado, você fica fora do alcance de algumas pessoas, então elas acabam não percebendo quem realmente você é. Então aqui eu já começo a colocar uma questão, uma analogia, na verdade já uma análise, dizendo que não necessariamente o poder corrompe, mas ele acaba manifestando porque ele maximiza quem você é. Essa, é claro que é uma definição, é uma noção que outros autores podem de repente ter uma visão diferente, mas no primeiro momento eu vou partir dessa questão. Agora, o poder, ele está associado também a algo que não necessariamente quem tem o poder, ele tem competência. Quem tem o poder, necessariamente, ele conquistou esse poder. O poder, muitas vezes, ele é herdado. O poder, muitas vezes, ele está numa relação de conveniência. E o poder, também, ele se encontra em qualquer lugar, espaço, instituição onde existem relações humanas. Então, dentro da sua casa, existe uma relação de poder. Quando você tem uma família, por exemplo, tem o pai, tem a mãe e tem os filhos. De um modo geral, a gente poderia pensar numa família totalmente patriarcal, em que você tem o pai como poder absoluto, a mãe ali exercendo uma função de inferioridade ao pai, mas de superioridade aos filhos, e os filhos numa condição de obediência. No entanto, num modelo patriarcal, se você tem um filho homem, muitas vezes, na maioria dos casos, ele acaba também exercendo um poder sobre as meninas, sobre as filhas mulheres, porque você tem uma pirâmide baseada, estruturada no masculino.
no paradigma falocêntrico, do homem exercendo o papel de poder. Então, essa é uma característica. Só que aí eu coloquei a família. Você pode pegar, por exemplo, uma escola. Na escola você tem uma hierarquia, você tem um diretor, você tem um vice-diretor, você tem, por exemplo, os coordenadores pedagógicos, você tem os inspetores, professores, estudantes. Então você também tem uma hierarquia, você tem relações de poder. Você tem, de certa forma, quem manda, quem obedece. Você tem quem tem um poder, de alguma forma, de punir e quem, de alguma maneira, está desfavorecido e, mais do que punir, ele é aquele que está numa condição de ser punido. Então, existe uma correlação de forças, existe uma relação de poder. E aí você pode pensar na empresa, você pode pensar, por exemplo, na igreja. Algumas pessoas acreditam que na igreja não existe relação de poder. Existe. Se você pensar, por exemplo, a igreja católica, ela é um modelo de estrutura política hierarquizada, que você tem o Papa, aí depois você vai ter ali os bispos, depois você vai ter o padre, depois você vai ter o diácono e os fiéis. Existe uma estrutura, existe poder. E imaginando, geralmente, as pessoas projetam a ideia que Deus seria o ser supremo e que todos esses que estão abaixo têm um poder inferior, mas é um poder que de alguma forma é legado, permitido por Deus. Mas você tem uma hierarquia, você tem uma estrutura de poder. Então, basicamente, essa é a definição de poder. Poder está onde você tem relações humanas em que há um processo de hierarquia e, para finalizar, que eu acho que essa talvez seja a parte mais interessante, o poder não necessariamente ele se encontra em estruturas que estão organizadas, que você tem ali uma legitimidade no poder. Então, quando eu falei da igreja, quando eu falei da família, das empresas, parte do princípio que as pessoas sabem, concordam, consentem com aquele poder. Mas como fica, por exemplo, quando você está andando pela rua e de repente uma pessoa armada pega o seu revólver, aponta para você e diz que é um assalto? Existe uma relação de poder. Por quê? Porque essa pessoa tem em suas mãos o poder da arma de fogo, ela pode tirar a sua vida, ela ameaça a sua integridade física, então ela coage você, por exemplo, a entregar o dinheiro, a sua roupa, um celular e assim por diante. É uma relação de poder. Eu falei da arma, poderia ser o que se chama de arma branca, poderia ser uma faca, por exemplo. Quando você tem uma pessoa mais forte do que outra, também você tem uma relação de poder. Só que geralmente, e aí em algum outro momento eu posso explicar para vocês sobre essa questão, mas quando existe gênero masculino, feminino, sexo, homem, mulher, geralmente a gente tem uma estrutura masculina em que, na maioria dos casos, o homem tem uma superioridade ou uma vantagem, talvez a palavra superioridade não é a melhor, mas uma vantagem de força muscular, de força ou talvez até de velocidade sobre a mulher, sobre o sexo feminino. E nesse sentido, a gente pode inclusive fazer uma associação que por esse abuso de força, o homem muitas vezes se vale para amedrontar, coagir a mulher, dominar essa mulher e exercer aí uma relação de poder para atender aos seus benefícios, aos seus interesses. Então também aí existe uma relação de poder. E agora eu vou colocar o último exemplo sobre o poder, que é o seguinte: vocês sabiam que uma criança, ela muitas vezes exerce uma relação de poder sobre o seu pai, sobre a sua mãe? Por exemplo, a criança, com o tempo, ela vai percebendo muitas vezes que quando ela chora, ela quer alguma coisa, sei lá, um brinquedo. Quando ela começa a chorar, muitas vezes ela percebe que a mãe, que o pai, acaba cedendo e fazendo a vontade da criança, mesmo que ele tenha decidido não fazer. Isso a gente pode colocar que existe ali uma chantagem emocional da criança, que ela consegue
inverter a relação, porque do ponto de vista da autoridade, a criança não leva uma vantagem sobre os pais. Ela tem ali uma desvantagem, geralmente, né? Do ponto de vista também da autoridade, a criança não tem poder hierarquicamente perante a mãe e perante o pai. Mas ela percebe que ela consegue manipular o pai e a mãe, fazê-los ceder em alguns momentos. É claro que isso não se aplica em todos os casos e relações familiares. Mas em muitos casos, quando ela chora, quando ela faz birra, ela consegue dobrar, ela consegue inverter a opinião do pai e da mãe. Então isso também é uma relação de poder. Um poder ali mais psicológico, por meio da birra, por meio da chantagem, né, por meio ali, no caso da chantagem emocional, por meio da pena que o pai e a mãe fica da criança. Então ela usa esse artifício para conseguir manipular e ter o que ela deseja. Então isso é relações de poder. Então, definimos o poder e o poder tem tudo a ver com a política. Hoje eu só vou fazer esse link e depois eu irei aprofundar um pouco mais como que o poder atua na política. Michel Foucault, por exemplo, vai falar do macropoder e do micropoder, que existe numa relação mais institucional, macro, por exemplo, o governo, as empresas, e o micro, que existe nas relações um pouco mais pessoais, individuais, mas que ele também opera e é uma forma do poder, do exercício do poder acontecer. Agora vamos falar sobre autoritarismo. Autoritarismo, ele é, de alguma forma, o exercício do poder. Quem é autoritário, ele consegue as coisas, ele consegue que as pessoas façam o que ele quer, não porque deve ser feito, não porque ele tem autoridade, mas porque ele tem força, estrutura, meios para punir essa pessoa, para coagir essa pessoa, para constranger essa pessoa, para forçar essa pessoa a fazer aquilo que ela não quer, mas que esse manipulador deseja. Então, nesse sentido, a gente está falando de uma forma do poder atuar por meio do autoritarismo. O autoritarismo, geralmente, pode acontecer em casos de pessoas que têm autoridade. Mas, geralmente, essa pessoa às vezes tem uma autoridade, mas ela não tem a competência de exercer corretamente essa autoridade e ela age pelo autoritarismo porque é o único meio que ela consegue dominar o outro. Então, o autoritarismo, ele está muito associado ao poder. No caso de pessoas que não têm o poder e elas tentam, de alguma forma, convencer os outros que ela tem autoridade para mandar, para, enfim, para ser obedecida, a gente pode também entender que não há uma relação de poder quando ela não consegue punir o outro, coagir o outro, constranger o outro, mas ela vai ter a postura autoritária, que muitas vezes está ligado a você dar uma ordem, a você gritar, a você esbravejar, ou a você fazer determinadas ameaças, mesmo que ela não tenha consistência, aí você vai partir de um processo de causar medo ao outro. Então, tudo isso está ligado ao processo do autoritarismo. Autoritarismo geralmente está ligado ao abuso do poder e não ao uso e aplicação correta do poder. Aí agora vamos para a ideia de autoridade. A autoridade é um dos conceitos mais interessantes, porque a autoridade pode ser, por exemplo, um professor que ele é contratado por uma escola ou que ele é concursado, ele tem autoridade sobre os estudantes. Não significa necessariamente que só pelo fato dele ser professor e ele estar numa sala de aula, que os estudantes vão ter todo o respeito, todo o carinho, toda a atenção por esse professor. Porque às vezes ele tem autoridade enquanto cargo, função, mas ele não tem autoridade no sentido de conquistar os estudantes, de ganhar a atenção dos estudantes olhar para esse professor e entender que
ele é alguém que representa o saber. No caso aqui eu estou falando um pouco sobre professores, tá? A gente pode em algum momento falar sobre educadores, mas eu estou colocando sobre professores. Então, o professor, ele tem ali uma autoridade. Se você pegar, por exemplo, um padre, ele tem autoridade sobre os seus fiéis. Não necessariamente que todos os fiéis necessariamente irão ouvir esse padre, irão acolher as suas orientações, irão fazer questão de prestar atenção, observar os seus sermões, só pelo fato dele ser padre e ter essa autoridade. Muitas vezes ele tem autoridade instituída, mas não tem autoridade conquistada. Então, a verdadeira autoridade está para além de uma instituição, de um processo de legalidade enquanto algo burocrático, algo que está ligado ali a uma imposição institucional, mas a verdadeira autoridade está associado a você por meios, por habilidade, por competência no exercício da sua função, você conquistar as pessoas. E aí as pessoas vão olhar para você, respeitar você, não porque existe ali uma imposição, uma ordem, uma regra de respeito, mas porque naturalmente, independente de ter ou não ali algo que estabeleça critérios, as pessoas serão de alguma forma conduzidas espontaneamente a observar, a te respeitar, a te ouvir, no caso aí do professor. Então, esse basicamente é o conceito de autoridade. Agora vamos falar sobre gestão. Gestão tem um ponto aqui bacana, porque tem um dos livros que eu li, gostei muito, mas embora tenha algumas ressalvas nesse livro, tem algumas críticas, mas no geral é um livro muito bom, excelente, que é o livro com o título O Monge e o Executivo, né, de James Hunter. E esse livro, ele vai trazer uma abordagem muito interessante sobre gestão e depois sobre liderança. Muito do que eu vou falar aqui está mais ligado às definições que são apresentadas nesse livro. Então, no primeiro momento, gestão, inclusive o livro coloca essa definição que eu vou apresentar aqui para vocês. Gestão não deveria estar associado a pessoas, mas a coisas. Então, você pode administrar uma empresa, e aí, nesse sentido, você vai fazer uma gestão das contas, do espaço, da organização, do propósito daquele segmento, enfim, da perspectiva de negócio que está sendo apresentado ali. Aí você está falando de gestão, então você vai ter que fazer gestão relacionada ao espaço, relacionado, por exemplo, se é uma empresa que produz algum tipo de produto, fabrica algum tipo sei lá, de coisa, ela vai ter que ter, de alguma forma, o contato com a compra de matéria-prima, para depois essa matéria-prima passar por um processo e chegar no produto final. Então, isso estamos falando de gestão. Para você alugar o espaço, ou você vai de alguma forma comprar o espaço onde essa empresa vai funcionar, onde essa fábrica vai funcionar, estamos falando de gestão. Então você tem, por exemplo, financiamento, pegou um empréstimo, a pessoa que é dona, ela já tem ali o capital para investir naquela empresa, estamos falando de gestão. Então a gestão está associado a todas as coisas, aos contratos, aos insumos, ao financiamento, para que aquela empresa funcione. A gestão também está associada ao produto ou ao serviço que essa empresa vai prestar, ou o produto que ela vai produzir e vender. Agora, quando a gente fala de gestão de pessoas, existe um problema. Porque geralmente, quando uma empresa faz uma gestão de pessoa ou de pessoas, lá no fundo, essa empresa está considerando o funcionário, o colaborador, o prestador de serviço,
apenas como uma peça da engrenagem. Ou seja, essa peça, quando ela está funcionando adequadamente, ela continua dentro dessa engrenagem. Quando essa peça, de alguma forma, não corresponder ao funcionamento que essa empresa, de alguma forma, entende que deve ser esse funcionamento, e às vezes não porque é o certo, mas porque é a sua vontade, é o seu desejo, é o seu capricho, então você vai ter o quê? Um descarte dessa pessoa. Muitas vezes, inclusive, funcionários são entendidos como pessoas totalmente subservientes. Às vezes, elas têm uma opinião, elas têm ali uma colaboração para um funcionamento melhor da empresa, mas como ela é entendida apenas como uma peça da engrenagem, não como uma pessoa, não como ser humano, não como alguém dotado de conhecimento, de técnica, de intelectualidade, de criatividade, ela é entendida apenas como uma peça, é quase que as pessoas são vistas como um objeto. Então, esse objeto não deve opinar, não deve colocar seu modo de pensar, não deve de alguma forma interferir na empresa, na gestão da empresa, porque você só é um mero objeto. Então você está sendo gerido, não você vai gerir. Então a sua opinião, na maioria dos casos, nesse modelo de estrutura empresarial, ela não serve para nada, ela não é valorizada. Então isso é a gestão. Por isso, o próprio livro, O Monge o Executivo, e aí vamos para o último conceito, ele vai trazer a ideia de liderança. Porque a liderança, e na liderança eu vou falar um pouco de todos os conceitos que eu trouxe anteriormente: poder, autoritarismo, autoridade, gestão e agora liderança. O líder, de alguma forma, ele passa por todos esses processos, só que nunca ele vai exercer a sua liderança baseado no poder, ou seja, na força, na intimidação, no assédio, hã, no processo de coação. Não, a liderança nunca usa de meios, recursos para forçar as pessoas a fazerem determinadas coisas, a ter determinados comportamentos. A liderança, ela não está ligada apenas a existe ali um nicho empresarial, existe ali um segmento dessa empresa e ela tem que produzir, e isso é o mais importante, ela tem que dar lucro e tudo aquilo que não gerar lucro vai ser descartado e em algum momento vai ser tirado, vai ser substituído. Não, isso não é liderança. A verdadeira liderança, ela não vai pensar só no bem-estar, no propósito, no lucro da empresa. Ela vai pensar, acima de tudo, nas pessoas. Ela vai buscar uma boa convivência. Uma liderança, ela não está pensando apenas em resultados. Ela está pensando em ética, no ser humano, no bem comum. Uma gestão, geralmente, ela não tem empatia. Ela é totalmente fria, calculista, pensando no seu produto final, que é produzir um produto e vender esse produto e ter ali o lucro responsável pela venda desse produto. Isso é gestão. A liderança não basta apenas você produzir um produto. Quando você produz alguma coisa, o líder ele vai analisar se aquele modo de produção, se aquela aplicação técnica na produção daquele produto, na prestação daquele serviço, ela também está fazendo bem para o profissional. A gente às vezes tende a dizer assim, separa o profissional do pessoal. Os seus problemas, muitas vezes muitos gestores falam sobre isso, deixa em casa. Deixa do portão para fora da empresa. Aqui eu quero você produtivo, eu quero você focado. Existe essa contradição em que a pessoa e o profissional são coisas distintas. E isso não acontece com a liderança. Porque você não é uma coisa. A sua vida pessoal também é importante dentro da empresa, dentro de um local que tem liderança. Então, a empresa que exerce uma liderança, que é humanizada, que tem ética, ela não vai te descartar só porque a empresa está passando por um desequilíbrio
financeiro, econômico, está numa crise, teve uma queda de venda, e aí dane-se, ela vai cortar gastos e aí ela corta a mão de obra. Não, ela não vai te mandar embora. Ela vai se preocupar com você, que colaborou, que ajudou a empresa em vários momentos do seu êxito, e agora que ela está em crise, a empresa também tem que pensar em você e não apenas se descartar. Então, a liderança, ela transcende apenas um aspecto produtivista, lucrativo. Ela está associada a um cuidado humano. Ela está associada a relações humanas. Ela está associada a um processo em que a empresa tem que crescer, tem que progredir, tem que avançar, mas concomitantemente as pessoas que fazem parte desse processo também têm que crescer, tem que dar lucro, não lucro monetário, mas tem que dar lucro, se é possível falar sobre isso, emancipatório do ser. As pessoas têm que evoluir, elas têm que crescer, elas têm que também progredir. Enquanto a empresa progride, a pessoa também progride enquanto ser humano. Não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Então, existe um cuidado com o ser. Existe ali uma forma de pensar no outro, tanto quanto se pensa no modelo de negócio, no bem-estar e no lucro da empresa. Muitos podem pensar assim: ah, Rafael, isso aí é utópico, isso aí é uma conversa romântica, mas não acontece na prática. Então, se não acontece na prática, é porque nós temos um mundo totalmente desumanizado, frio e calculista. Eu diria também que o sistema capitalista, ele colabora com essa visão totalmente produtivista e desumana. E aí eu termino essa reflexão falando sobre liderança, trazendo um pouco do pensamento de Karl Marx, que muitas vezes no modelo capitalista as pessoas são coisificadas e as coisas são humanizadas. Num modelo mais humanitário, num modelo mais ético, num modelo mais coletivo, as pessoas são humanizadas e humanizam a natureza à medida que ela trabalha, à medida que ela se esforça, à medida que ela produz algo fora do seu corpo, ela também produz a si mesma de forma não a se degradar, não a se perder, não a se destruir no processo de trabalho, mas a se construir, a também se emancipar dentro do seu negócio, dentro da sua atuação profissional. Então, acho que precisamos pensar num modelo de sociedade em que os funcionários, em que os estudantes, em que os filhos não sejam muitas vezes vistos apenas como objetos passivos a serem gestados, mas como pessoas que devem ser lideradas para que o bem comum possa ser instaurado. Então, com isso, eu termino a reflexão de hoje nesse quadro Horus em Foco, Análise Política. Então, hoje falamos de alguns conceitos que é importante para depois, num outro momento, você poder entender e aprofundar mais sobre a concepção de política, agora, num ponto de vista um pouco mais institucional, um pouco mais falando sobre o bem público, sobre a coisa pública, mas essa reflexão vai ficar para um outro momento. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar, tá bom? E novamente dizendo, esse programa, esse quadro, esse canal depende de você. Depende da sua atenção, depende do seu compartilhamento, depende também de que você possa fazer parte desse processo, assistindo e também indicando esse trabalho para outras pessoas. Então, as redes sociais também não esqueçam de me seguir nas redes sociais, que eu estou no TikTok, Horus em Foco, no Instagram, também Horus em Foco, no caso do YouTube, Horus em Foco, e no Facebook, se você não encontrar Horus em Foco, está como Horus Horus. Então, me siga nas redes sociais, se inscreva no canal no YouTube, e é isso aí. Estamos juntos e até o próximo vídeo.